Geralmente, quando nós falamos a respeito do fato de termos que enfrentar tribulações, nós muitas vezes tratamos das tribulações, das dificuldades da vida, como sendo circunstâncias que nós precisamos suportar. Muitas vezes nos referimos às tribulações como sendo algo que nós precisamos resistir. Esse texto fala de enfrentamento de dificuldades, de termos que lidar com dias difíceis, dias de privações, de temores. E eu gostaria de propor um olhar para esse texto, mas considerando o fato de que o texto nos convida a suportar nas tribulações e não simplesmente suportar as tribulações. Faz toda a diferença quando nós entendemos que as tribulações não são apenas oportunidades para o nosso crescimento, mas também podem ser oportunidades para nos desenvolver como povo de Deus. Não é surpresa para os irmãos, como eu vivo dizendo o quanto eu aprendo com as crianças. Eu me lembro de, na última terça-feira, Vanusa ter feito menção do trabalho com Conexão na reunião de oração lá na nossa casa. E eu disse que, na verdade, nós somos, falando em nome da Fernanda, Valdemir e Kerlin, nós somos os maiores beneficiados. Porque nós nos dispomos a ensinar e nós somos renovados por Deus com tudo que nós aprendemos com as crianças. A simplicidade delas, o empenho delas, o amor delas, o desejo de continuar melhorando. Então essas coisas trazem instrução ao nosso coração. Não é surpresa também para os irmãos que eu tenho um presbítero lá em casa. O Azaf se auto-intitula um presbítero mirim. E ele anda comigo. Os irmãos possivelmente já receberam uma visita do Azaf na sua casa. Essa semana ele está de férias. Quer dizer, não era para estar, mas está. De férias já. Então ele andou comigo para todo lado. E o nosso carro está estragado, então nós fizemos boa parte do trajeto andando a pé, no sol quente, e ele firme comigo. Numa dessas idas e vindas, essa semana, nós estivemos visitando uma pessoa rapidinho para fazer uma oração, e na volta eu passei no supermercado para comprar algumas coisas para o almoço, e o Azaf estava comigo, todo tagarela. Quando entramos no supermercado, haviam duas mocinhas na porta do supermercado Lima, e elas estavam pedindo ajuda, elas queriam dinheiro. Alguma dificuldade que elas estavam passando. Como eu tinha ajudado a mesma menina que estava no dia anterior, eu entrei sem dar muita bola para ela. Afinal de contas, eu fiz a minha parte. Eu já ajudei ela ontem. E eu entrei no supermercado e o Azaf ficou encabulado com o fato de eu ter passado reto por alguém que estava pedindo ajuda. E ele tentou gesticular alguma coisa, e aí o pai que quer calar o filho pega pelo braço e anda mais rápido, né? Eu fiz isso. Entrei, fiz as minhas compras, e aí eu recebi 2 notas de 2 e umas moedas. Tinha sobrado pouco menos de R$5. Não tinha dado tempo de guardar no bolso, e eu estava saindo, e a moça nos obstruiu a passagem e disse: "O senhor não pode me ajudar?" E eu estava pronto para dizer que não, porque eu já tinha ajudado ela ontem. Afinal de contas, nós estamos passando um tempo de dificuldade financeira. Eu não sei os irmãos, mas parece que cada dia que passa o dinheiro está mais curto. E, obviamente, como na minha mente eu já tinha feito tudo que eu poderia fazer, a minha resposta seria imediatamente não. E o Azaf olhou para mim e disse: "Claro que a gente pode. Tem um dinheiro na mão do meu pai." Eu confesso que eu não olhei para ele com o melhor dos olhos. Não por causa do dinheiro, mas eu julguei ser muito atrevimento do meu filho caçula em tomar essa atitude na minha frente. E constrangido que fiquei, eu dei. Irmãos, R$4 e uns quebrados. Isso não muda a vida de ninguém. Mas naquele dia mudou o meu coração. A mocinha entendeu a situação, virou para Azaf e disse: "Muito obrigado, viu? É como se eu não estivesse ali." E ela entendeu que quem estava de fato abençoando era o Azaf. E enquanto eu subia, eu confesso aos irmãos que eu estava inquieto com aquilo. Eu disse: "Azaf, sabe por quê que o papai não ia ajudar aquela moça?" Eu tinha que me defender, irmãos. Ficou muito ruim para mim.
Sabe por que o papai não ia ajudar aquela moça? Não, papai, a gente tinha que ajudar. A gente tinha dinheiro. Eu falei, mas você sabe por que não, papai? Mas a gente estava com o dinheiro na mão, não custava nada a gente ajudar. Azaf, mas você sabe... O papai tinha dado dinheiro para ela ontem. Mas realmente, por que não ajudar hoje? Se hoje eu podia ajudar de novo. Irmãos, eu fiquei pensando como muitas vezes perdemos a oportunidade de sermos suporte para alguém que está passando por algum tipo de privação. Irmãos, eu fiquei o dia todo mal comigo. Mal por mais uma vez aprender uma lição espiritual profunda com uma criança de pouco mais de 6 anos. E eu fiquei pensando como muitas vezes nós perdemos oportunidades preciosas de suportarmos, de ajudarmos, de servirmos de suporte para as pessoas que estão passando por algum tipo de tribulação. E o Azaf, então, é de alguma maneira o autor do sermão, da exposição que eu passo a fazer para os irmãos essa noite. Suportando nas tribulações. Qual a nossa reação quando nós somos informados da dificuldade de alguém? Qual a nossa reação quando sabemos que alguém está passando por algum tipo de privação, algum tipo de necessidade? E perceba, necessidade é mais do que a necessidade física, fisiológica de algum bem. Necessidade pode ser um momento difícil na vida. Qual a nossa reação quando descobrimos que um irmão nosso está pecando? Quando um irmão nosso está tendo dificuldade de testemunho, como nós reagimos às pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade? Como nós nos predispomos para ajudar essas pessoas? É essa a temática que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. De olharmos para as nossas dificuldades e perceber que Deus tem nos dado suporte para vencê-las. E de olhar para as dificuldades dos nossos irmãos e perceber que se Deus nos permite ter conhecimento delas, é que Deus está nos chamando para sermos instrumentos para abençoar a vida dessas pessoas. Recentemente nós concluímos a exposição do livro de Neemias. Irmãos, que livro fantástico. Que livro que ensina a respeito de organização, de administração, mas como o livro fala de profunda espiritualidade. O livro começa falando da boa vida de Neemias, lá na casa do rei da Pérsia. Neemias tinha um cargo de confiança, e embora Neemias fosse alguém financeiramente estável, com a vida garantida, ele ficou sabendo da dificuldade dos seus irmãos em Jerusalém. Embora Neemias nunca tivesse estado em Jerusalém, o texto faz questão de registrar que ele chorou, entristeceu-se, orou e jejuou por saber que os seus irmãos estavam em dificuldade. Irmãos, Deus nos fez família para que sejamos suporte uns para com os outros. Deus nos fez irmãos em Jesus Cristo, para que possamos nos abraçar e, quando necessário for, carregarmos uns aos outros nos braços. Irmãos, essa igreja vive esse testemunho e nós precisamos recobrar isso à nossa mente. Nós somos testemunhas do quanto essa igreja, quando deseja ser amorosa, consegue fazê-lo para a glória de Deus. Seríamos injustos se começássemos a citar nominalmente as pessoas que foram instrumentos de Deus para suportar as tribulações que nós enfrentamos nos últimos tempos. Poderíamos nos esquecer de alguém. Tantas foram as pessoas que nos ajudaram. Mas nós não podemos fazer do suporte algo eventual na nossa vida. Nós somos chamados para o desenvolvimento desse amor fraternal, o que nos faz nos incomodar com o sofrimento das outras pessoas. O texto que lemos fala do apóstolo Paulo, do amor de Paulo para com os crentes de Tessalônica. E eu fico pensando, meus irmãos, como Paulo tem um amor para com aqueles irmãos,
à semelhança do amor que um pai tem para com o filho. Afinal de contas, Paulo é, em certa medida, o pai espiritual daqueles irmãos. E eu fico pensando, como que antes de andar, é necessário ensinar as crianças a ficar de pé. E Paulo tem essa preocupação. Paulo sabia que aquela igreja poderia passar por dificuldades e ele está preocupado com o estado daqueles irmãos. Paulo está preocupado em como ele poderia ajudar aqueles irmãos a permanecerem firmes em tempos de prova. Nós precisamos de crentes como o apóstolo Paulo, que não apenas identificam as ameaças, mas que se predispõem a ser bênção de Deus para ajudar aqueles que sofrem ou podem vir a sofrer de problemas na sua vida. O que nós fazemos quando sabemos que alguém está passando por algum tipo de dificuldade, precisando de ajuda? A carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito interessante. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo mostrou que a igreja nasceu e como Paulo pastoreou aqueles irmãos. Agora Paulo parece nos mostrar como a igreja pode se manter de pé em meio às dificuldades que ela enfrenta ao longo da sua caminhada. Me parece, irmãos, que a palavra-chave aqui desse capítulo 3 é firmeza, estar firmado. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa igreja, para as pessoas que estão à nossa volta, para aquelas que um dia ocuparam os poucos bancos vazios que nós temos aqui, e nos questionar acerca do motivo que essas pessoas muitas vezes deixaram de estar firmes com Deus. Paulo está preocupado com os seus irmãos que podem passar por dias difíceis. E ele então toma 3 atitudes muito claras, que servem de exemplos para nós, para sermos instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão sofrendo. Meus irmãos, nós estamos sendo chamados nessa noite a agir como Paulo agiu em relação àqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade. A primeira reação do apóstolo Paulo foi fazer o que ele podia fazer. Às vezes, nós permanecemos como estamos porque queremos ser a solução para todos os problemas da face da terra. Às vezes, nós deixamos de fazer o pouco porque nós somos informados de que não conseguimos fazer tudo. E eu quero deixar claro para você, Deus não vai exigir absolutamente nada além daquilo que você foi chamado para fazer. De fato, nenhum de nós individualmente foi chamado por Deus para resolver todos os problemas que existem, mas com certeza, nós fomos chamados por Deus, em alguma instância, para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade para com aqueles que sofrem. A primeira atitude do apóstolo Paulo está descrita aqui, nos versos de 1 a 5, quando ele fica sabendo que aqueles irmãos estavam angustiados, porque Paulo estava sofrendo perseguição e ele estava longe. Então Paulo faz o que ele pode fazer. Ele separa Timóteo e envia o seu melhor amigo, o seu pupilo, aquilo que Paulo valorizava, aquilo que era importante para Paulo, e Paulo abre mão. Porque Paulo entendeu que Timóteo seria mais útil na igreja de Tessalônica. Quando Paulo, Silas, Timóteo saíram de Tessalônica, eles foram para Bereia. E quem conhece esse contexto sabe que eles estavam enfrentando perseguição. Paulo vai um pouco à frente, sozinho para Atenas, e então ele envia Timóteo de volta para Tessalônica, como uma espécie de ajuda para pastorear aqueles irmãos. Vários fatores estão aqui envolvidos nessa atitude do apóstolo Paulo. O primeiro deles, a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, a angústia dos nossos irmãos, a dificuldade dos nossos irmãos, o pecado dos nossos irmãos deve gerar preocupação no nosso coração. Nós precisamos nos sentir incomodados com a necessidade das outras pessoas.
No capítulo 2, versos 17 a 20, Paulo faz questão de demonstrar o amor que ele tinha, o profundo desejo de estar com aqueles irmãos. Agora Paulo acrescenta que, embora ele desejasse estar com eles, ele não podia estar. Mas Paulo faz o que ele pode fazer. Eu não posso estar, mas envio a vocês a melhor companhia. Timóteo, então, é a representação da preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação com o estado da igreja é um fardo para o apóstolo Paulo. Paulo não era apenas um evangelista, Paulo era um pastor. Ele não apenas gerava filhos, mas ele cuidava desses filhos. Novos crentes precisam ser ensinados, discipulados, precisam ser confirmados na fé. Paulo não era como um desses mercenários que nós vemos hoje em dia, interessado nos números. Paulo estava interessado nas pessoas. E ele faz questão de, naquele momento, ficar sozinho, abandonado, para que os outros irmãos fossem servidos por Timóteo. A segunda informação importante, o conflito da igreja. As provações não são acidentes, mas são apontamentos de Deus na nossa vida, são oportunidades do nosso crescimento. Nós não devemos estranhar o passarmos por tribulações. Todos nós enfrentamos, em algum momento da nossa vida, algum tipo de dificuldade. Todos nós temos que aprender a lidar com provações, privações, dificuldades, quer sejam de ordem física, emocional, sentimental, econômica. Todos nós somos expostos às dificuldades da vida. Portanto, irmãos, o que de fato importa e aponta para o nosso sucesso ou fracasso não é a realidade das dificuldades, mas como nós encaramos as tribulações. O apóstolo Paulo estava preocupado com o crescimento daqueles irmãos, e ele envia Timóteo justamente para ajudá-los a receber com fé as dificuldades que eles estariam enfrentando. As perseguições, as tribulações, elas visam o nosso crescimento na fé. Absolutamente nada que acontece conosco acontece por acaso. Deus intervém na nossa história, e até mesmo na noite escura da alma, Deus é a luz que não deixa a esperança morrer no nosso coração. Sempre, sempre, Deus está conosco. As tribulações não são encaradas numa perspectiva do acaso, mas de que elas podem ser uma oportunidade de crescimento. Então Paulo está se antecipando àquilo que poderia acontecer com aqueles irmãos, e ele abre mão da companhia de Timóteo, que lhe seria útil para abençoar aqueles irmãos. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando que para servirmos de suporte, para suportarmos alguém em momentos de privação, nós precisamos fazer o que nos é possível. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Nós sempre podemos ajudar em alguma coisa. Afaste a ideia de que você só pode ajudar se você for a solução para todos os problemas. Às vezes, Deus, na maioria das vezes, Deus faz de nós pequenos instrumentos para produzir grandes bênçãos. Portanto, irmão, seja instrumento de Deus, fazendo o que você pode, com aquilo que você tem, visando o crescimento e a estabilidade de fé, estabilidade de vida das pessoas que estão passando por necessidade. Então, em primeiro lugar, Paulo envia Timóteo. Ou seja, Paulo faz o que ele pode fazer. Em segundo lugar, Paulo escreve uma carta. Mais uma vez eu quero citar o Asaf. O Asaf agora anda o tempo todo
com o diário secreto do Asaf. Acho que agora ele está dormindo. Cadê seu diário, Asaf? Levanta aí. Está acordado. O Asaf anda o tempo todo com o diário secreto. E ele passa o tempo todo fazendo recadinhos. Recadinhos. E às vezes recadinhos assim. Ele desenha o papai como ele gostaria que o papai fosse. Esses dias, é visão de criança, irmãos. Esses dias ele quis me fazer bem feliz. E ele então desenhou um papai maromba. Musculosão assim, sabe? Cheio de gomos. E disse, papai, eu te amo. E eu olhei e falei, ou a gente precisa aumentar o grau desse menino, ou o amor dele tem enfraquecido o senso de realidade. Eu falei, Asaf, mas aqui esse homem está forte. Ah, mas é como eu gostaria que você fosse. Essa semana, a Fernanda fez um story disso. Ele fez um desenho de noite já, tipo 10 e tanta da noite. A Fernanda já estava dormindo. E ele perguntou, papai, onde eu posso colocar uma surpresa para a mamãe? Eu disse, coloca lá na mesinha dela. E ele foi, fez uma bagunça no quarto, derrubou umas coisas. E no outro dia, a Fernanda foi trabalhar, ela abriu o computador e dentro do notebook tinha um desenho que ele fez para a mamãe. E entre outras coisas ele disse, mamãe, eu te amo. É quando uma cartinha, quando uma singela declaração de amor muda o nosso dia. Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos, porque boas notícias trazem alento para a nossa alma. Sabe quando você está sofrendo, às vezes sem ninguém saber, e por acaso alguém te manda uma mensagem, uma música, e aquilo traz paz ao seu coração? É Deus usando a pessoa que enviou aquela mensagem, aquela cartinha, como instrumento de consolo para o nosso coração. Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto e trouxe para Paulo as boas notícias vindas lá da igreja de Tessalônica. Como aqueles irmãos estavam firmes na fé. Timóteo fala da alegria daqueles irmãos em se lembrar de Paulo, de todos os irmãos missionários que trabalharam ali. Não há alegria maior em poder relembrar coisas importantes. Irmãos, as atividades da igreja precisam ser mais do que meras atividades. Nós precisamos ter nos nossos encontros verdadeiros geradores de memórias. E muitas dessas memórias marcam a nossa vida de uma vez por todas. A resposta de Paulo para as boas notícias trazidas por Timóteo, na inspiração do Espírito Santo, foi a carta que nós estamos lendo. É importante mantermos os nossos relacionamentos. Paulo então envia uma carta, Paulo faz contato, Paulo fala do amor que ele tem para com aquelas pessoas, Paulo fala que está preocupado com eles, Paulo diz que eles podem contar com ele. Paulo está revelando o seu amor e o seu comprometimento para com aqueles irmãos. Meus queridos irmãos, nós precisamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Nós precisamos fazer contatos. Nós precisamos interagir uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, nos pastorear uns aos outros, abrir o nosso coração, caminharmos juntos. Paulo, então, manda Timóteo. E Paulo escreve uma carta. Eu sei que talvez você não seja lá um poeta como Asaf para escrever as suas cartinhas e fazer os seus desenhos, mas eu tenho certeza que você pode, em alguma medida, abençoar a vida de alguém que está passando por dificuldade, mandando uma mensagem para ela, indo até a casa dela, falando com ela. A terceira lição que Paulo nos apresenta, Paulo, no final do texto, versos 9 a 13, ora por aqueles irmãos. Paulo não pode ir até eles, mas Paulo pode orar por eles. A oração não está limitada nem ao tempo e nem ao espaço.
Você pode fazer muito mais para alguém de joelhos no seu quarto do que trabalhando o dia inteiro, como nós muitas vezes gostamos de fazer. Nós podemos contribuir para abençoar as pessoas quando nos importamos com ela, quando somos chamados por Deus a dobrar os nossos joelhos em oração e colocarmos a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. Esses dias a Priscila me deu um testemunho importante a respeito disso. A Priscila fala que de vez em quando acontece umas coisas com ela. Eu falei, às vezes pode ser só uma dor de barriga. Mas aí depois ela continua explicando, não, pastor, parece que Deus me diz para orar para a pessoa, e aí eu aprendi que quando isso acontece eu paro e oro. Eu paro e oro. E o que é mais impressionante é que depois eu descubro que aquela pessoa estava passando por algum problema, alguma dificuldade. Então eu vejo nisso Deus me chamando para ser um intercessor. Irmãos, isso que a Priscila tem vivido é um chamado para todos nós. Qual foi a última vez que de forma intencional, nominal, você dedicou tempo para orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades? Às vezes é muito mais fácil apontar o erro do irmão. Às vezes é muito mais fácil apontar a falha de caráter, o mau testemunho. Mas parece-nos difícil dobrar os joelhos e clamar a Deus por uma intervenção. Nós precisamos ser aqueles que corrigem. Nós precisamos ser aqueles que disciplinam. Mas nós precisamos ser aqueles que oram, que dobram os joelhos, que se incomodam. A oração de Paulo parece ter pelo menos 3 marcas muito distintivas. A primeira delas é uma oração permeada de gratidão a Deus. Paulo faz menção a Deus, da gratidão que ele sente a Deus por tudo o que ele vive, por conhecer aqueles irmãos, por saber que eles são cuidados por Deus. Em segundo lugar, Paulo demonstra perseverança na oração. Em terceiro lugar, Paulo demonstra intensidade. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a sermos suporte para aqueles que estão sofrendo. A oração do apóstolo Paulo abrange questões ordinárias da vida. No verso 11, Paulo está falando do desejo que ele tem de viajar aqueles irmãos. Ele pede para que Deus abra o caminho. Ele sabe que o inimigo pode barrar e causar dificuldades. Paulo sabe que estas coisas podem fazer a vida, a caminhada difícil. E ele então coloca essas dificuldades diante do Senhor. Quantas vezes nós temos orado por coisas ordinárias da vida, coisas que nós julgamos ser normais, que precisam de uma ação de Deus. Paulo orou pela igreja, por motivos muito específicos. Ele ora para que aqueles irmãos tenham uma fé madura. Ele ora para que aqueles irmãos pudessem ter um amor profundo uns com os outros. Ele ora para que aqueles irmãos possam construir pontes de amizades, ao invés de muralhas de separação. Paulo ora para que aqueles irmãos possam se desenvolver, serem perseverantes na presença de Deus. Nós precisamos estar preparados para sermos suporte na vida de alguém. Eu sei, é muito bom suportarmos a tribulação, as dificuldades. É muito bom sermos fortalecidos para passarmos pelo dia difícil. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que é também muito bom sermos instrumentos de Deus para oferecer ajuda àqueles que estão passando por dificuldade. Eu comecei a nossa exposição falando do meu testemunho, da possibilidade de ajudar aquela mocinha que estava pedindo dinheiro na porta do supermercado Lima. Quantas pessoas estão à nossa volta, carentes de algo que nós podemos fazer, carentes de uma ajuda, de uma intervenção, de uma oração. E eu gostaria muito que você saísse daqui com uma certeza, irmãos. Se você
tem tido ciência da dificuldade de alguém, é porque Deus está te chamando para ser instrumento para abençoar essa pessoa. Busque em Deus sabedoria para como fazer isso. A condição espiritual dos outros crentes, como os outros crentes, os nossos irmãos estão espiritualmente, geram um peso no nosso coração. Nós estamos de fato dispostos a algum tipo de sacrifício para abençoar alguém que está passando por algum tipo de dificuldade, que está precisando amadurecer na fé, ou temos ficado na defesa, apenas apontando as falhas, elencando os problemas? Você é um crente como Timóteo, que tem uma mente de servo, está sempre pronto a obedecer o chamado de Deus, abrindo mão do seu conforto para abençoar as pessoas? Ou quem sabe temos sido crentes que gostam de ser satisfeitos no seu próprio conforto? Você tem orado pela igreja? Você tem de fato, intencionalmente investido tempo em oração? Você está preparado para ser hoje suporte na vida de alguém? Eu espero que estas perguntas em tom de conclusão nos faça pensar a respeito desse chamado, de que Deus está nos chamando para sermos instrumentos de cura para pessoas que estão sofrendo. Eu quero convidar você para orarmos. Eu tenho certeza que assim como eu, você conhece alguém que está sofrendo. E quem sabe talvez é você que está sofrendo. Quem sabe é você que está precisando de um suporte, de uma ajuda, de um socorro, de suspirar, de voltar a ter esperança. Meus irmãos, esse texto aponta para o fato de que ao olharmos para o lado, na igreja, nós podemos encontrar instrumentos de Deus, de apoio. Nós podemos encontrar parceiros de oração. Irmãos, foi especial para mim hoje na escola dominical, quando nós oramos uns pelos outros, como oramos na terça-feira, e agora eu já instituí. No domingo de manhã a gente vai orar de dupla, porque é importante nós ouvirmos a voz do nosso irmão, como de alguém que se interessa pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. É importante, irmãos, quando nós percebemos que o problema do outro, em alguma medida, se torna um problema nosso. Eu gostaria muito que você estivesse orando agora. Se comprometa com Deus. Para todos nós que estamos aqui, para todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão, Deus quer fazer de cada um de nós instrumentos de apoio para o crescimento da igreja e fortalecimento da nossa fé. Deus não está exigindo aquilo que você não pode oferecer, mas Deus não abre mão daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Por isso, meu querido irmão, eu quero convidar você e desafiar você a pensar seriamente sobre isso. Nós precisamos, mais do que simplesmente nos sentirmos abençoados, nós precisamos nos comprometer em sermos bênçãos, suporte na vida uns dos outros.